Olha, gente, vamos falar de hipertensão agora. Ela é responsável por um número significativo de mortes aqui no país. As mulheres, atenção, são as principais afetadas, sabia disso? Hoje, quase 28% da população adulta já apresenta essa doença que pode acometer até mesmo as crianças. Vamos falar sobre esse assunto agora, conversar um pouquinho mais com a cardiologista Juliana Coragem, que está ao vivo aqui conosco. Doutora, bom dia. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre a prevenção, porque como eu citei aqui agora, a hipertensão pode acometer inclusive as crianças. E normalmente a gente nem imagina, né? E depois quando acontece alguma coisa que vai descobrir, né? Exatamente. Bom dia a todos. A hipertensão, o problema é que é uma doença silenciosa que não dá sintomas. Então, a importância da gente fazer a avaliação periódica da pressão, fazer as aferições. E as crianças, principalmente as crianças que têm um hábito mais sedentário, né? Hoje em dia a gente vê muitas crianças no videogame, fazendo pouco exercício físico. Crianças obesas têm um risco maior de ter hipertensão. E nas crianças a gente tem que pensar sempre em investigar causas secundárias da doença. Se tiver um histórico familiar já é um sinal de alerta, né, doutora? Sim, sim. Histórico familiar de hipertensão é um alerta importantíssimo para nós. Então, pessoas que têm pai, mãe hipertensos têm um risco maior de desenvolver hipertensão. Doutora, eu acho que é importante a gente sinalizar o seguinte, porque, claro, no caso, o exercício físico, ele é fundamental para que as pessoas consigam controlar não só, né, a hipertensão, como qualquer outra doença, o exercício físico, ele ajuda muito, né, a prevenir, a combater e tudo mais. Mas, no caso de uma pessoa que tem hipertensão e não sabe, se começar com exercício físico e for acelerando demais, pode ser perigoso. Por isso que é bom, inclusive, investigar antes de começar, né? Sim, exatamente. O exercício físico, ele ajuda, assim, ele é essencial para todo mundo, para todas as pessoas, desde criança até pessoas idosas, tá? Mas, antes de iniciar o exercício físico, deve passar por um cardiologista, fazer uma avaliação cardiológica adequada para começar a fazer o exercício sem correr riscos. E as pessoas que já fazem exercícios físicos também devem fazer avaliações cardiológicas periódicas para evitar qualquer tipo de problema. E lembrando que a prática de exercício físico de forma regular é essencial e é importantíssimo para controle de diversas doenças, diversas patologias, inclusive a hipertensão. Doutora, quando a gente fala da questão da hipertensão que acomete principalmente as mulheres, é realmente assustador isso, né? Porque, olha, que judiação, né? A gente já sofre com tantas outras coisas, tantas outras doenças também que atacam mais as mulheres. E aí a gente tem que falar isso, porque normalmente a gente mostra casos, assim, de hipertensão e, às vezes, quando chega a um extremo da pessoa passar mal, da pessoa ter alguma crise, né, e tudo mais, normalmente nos homens, justamente porque os homens costumam não frequentar tanto os consultórios, né? Mas no caso da hipertensão, a mulherada tem que acender o sinal de alerta, então. Exatamente. Aqui que eu brinco muito com as mulheres, principalmente nesse período aí de climatério, vai chegando perto da menopausa, eu brinco que nessa fase elas ganham um cardiologista de presente, porque as mulheres são, de modo geral, mais cuidadosas com a saúde do que os homens e elas vão certinho, regularmente, ao ginecologista. Então, eu falo que nessa fase, chegando na menopausa, elas ganham também um cardiologista anualmente para fazer o acompanhamento da saúde cardiovascular. Verdade. E agora é importante também a gente falar, apesar, já que a gente está citando as mulheres, que no caso das grávidas merece uma atenção maior também, né? Sim, importantíssimo. A hipertensão na gestante pode ter um desfecho muito ruim, pode levar para eclâmpsia, até com risco de óbito fetal, materno. Então é importantíssimo que as gestantes façam o pré-natal. Durante esse pré-natal, se for identificada elevação da pressão arterial, ela deve ser encaminhada para um cardiologista para fazer o tratamento de forma adequada. Ótimo, doutora. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. É importantíssimo a gente falar sobre isso, para que as pessoas tenham sempre esse cuidado, não só as mulheres, tá? Mas principalmente para que a gente esteja com a saúde em dia. Obrigada pela participação e esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom dia a vocês. Bom dia, bom fim de semana.